Outra novidade que a gente colocou foi a situação de não mais homologar rescisões. Quando eu digo isso, o pessoal tem um calor interno, porque eles não acreditam, né? É isso. Não importa o tempo de contrato que eu tenha dentro da empresa, eu não vou mais precisar homologar a rescisão para ela ter validade. O artigo 477 da CLT diz que só é válido uma rescisão contratual com a homologação. Este parágrafo do artigo 477 foi revogado. Se foi revogado, quer dizer, é válida a rescisão assinada pelo empregado, independentemente de homologação. E isso é um fator de muita relevância, né? Você fala assim, mas coitado do empregado, ele não vai saber discutir. Vai ter que aprender a saber discutir. Se ele assinar o termo de rescisão e tiver o cálculo equivocado, ele não assina o termo de rescisão. Pronto. Assim, simples assim. E se ele não assinar o termo de rescisão, obviamente que vai ser uma discussão, porque para ele sacar o seguro-desemprego e o FGTS, ele precisa ter em mãos o termo, certo? A empresa tem que liberar as guias. Se ele não assinou a rescisão, ele também não recebe o benefício e não saca o FGTS. Então, vai ser interesse do trabalhador regularizar esse termo de rescisão. E para mim é excelente, porque aí, na dúvida, quem ele vai buscar? Um advogado, né? E aí você vai falar assim, vai ser nessa proposta a reforma? Nesta proposta. Basicamente isso. E o que se discute mais em relação à proposta é que ela fere o princípio da hipossuficiência. Então, a oposição, vou falar desse jeito, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a Lei 13.657, que é a lei que atualizou a legislação trabalhista, dizendo que é inconstitucional essa legislação, porque ela fere o princípio da hipossuficiência. O que é hipossuficiência? É aquele que não tem como discutir de igual para igual. O empregado não tem como discutir de igual para igual com a empresa. Então, está ferindo o princípio da hipossuficiência. É o que alegam as pessoas que não concordam com a legislação que reformou a CLT, que quebra-se o princípio da hipossuficiência. Esse processo já foi protocolado, o STF que vai decidir, né? Pode ser que ele decida que realmente quebrou, desrespeitou a Constituição e não tenha validade nada que está escrito nessa legislação e, portanto, essas coisas que eu falei aqui não tem validade nenhuma, tá? A gente vive nessa situação, né? Vai, não vai, mas, a princípio, eu vou dizer para vocês, muito improvável que isso aconteça, tá? Então, a questão da hipossuficiência realmente é uma situação em que emancipou o trabalhador. Ele discute as relações de trabalho com o patrão, tá? Seria exatamente isso. E outra coisa que a reforma trabalhista fez foi tentar dar uma segurada no judiciário. O judiciário hoje legisla. E eu não estou fazendo aqui um comentário de desaprovação, não é isso. Mas você chega na justiça e o juiz pode interpretar o seu caso como ele entender que é viável. E ele pode dar uma decisão com base na interpretação dele sobre um artigo da legislação. E aí, quando existe uma reiteração dessas posições, desses entendimentos judiciários, isso vira uma súmula. E olha que interessante, gente.
CLT, que é a regra que estabelece condições de trabalho, tem 922 artigos. E o TST, que é o judiciário, tem aproximadamente 1.041 súmulas e orientações jurisprudenciais. Tem mais súmula e orientação jurisprudencial do que lei falando da esfera trabalhista. Quem resolve as questões trabalhistas aqui? Isso é uma situação em que a própria Lei 13.657 trouxe dizendo que o judiciário também está limitado na feitura de súmulas. E vai ter que respeitar o negociado. Se meu trabalhador, e se eu e o sindicato dos trabalhadores assinamos um acordo e concordamos com isso e não desrespeitamos a Constituição Federal, é válido. Tem validade, tá? E aí freia um pouco o judiciário, que hoje está dividido, super dividido. Tem juízes que você conversa com eles, eles são super a favor da reforma. E tem juízes que quando você conversa com ele acha que isso é um retrocesso total à legislação trabalhista. Existe uma divisão muito grande ainda sobre a reforma trabalhista. Especialmente em relação à terceirização, né? A terceirização é algo que realmente colocou a legislação trabalhista num segundo plano. Eu não estou dizendo que pode-se fazer pejotização. Uma coisa é terceirização, outra coisa é fraude, tá? Eu não posso simplesmente hoje ir mandar todos os meus empregados embora e falar para todo mundo abrir uma empresa que eu vou contratar como PJ em nota fiscal. Todo mundo PJ? Mas todo mundo tem o mesmo ambiente de trabalho, a mesma mesa, respeita o mesmo horário, fica tudo idêntico ao que era. Só que agora ele não é mais empregado, agora ele é PJ. Isso é fraude. Isso não é possível. O que é possível é terceirizar serviços. E a terceirização não se dá dessa forma, tá? E aí você fala assim, então a terceirização também foi um retrocesso à legislação trabalhista? Não, porque os trabalhadores das empresas terceirizadas muito provavelmente serão empregados. E aí vai continuar tendo férias, 13º, DSR e tudo que prevê a Constituição Federal. Ou seja, não serão todos PJ, terão trabalhadores. E o direito será respeitado dos trabalhadores. É óbvio, e aqui é indiscutível, é óbvio que a remuneração diminui, né? A gente sabe disso. A remuneração diminui e os benefícios diminuem. Isso a gente sabe. Para ser empregado da empresa X, na condição de empregado, o meu vale alimentação é R$50. Para ser empregado da empresa terceirizada, meu vale refeição é 10. A gente sabe que essas situações acontecem, mas né? É possível. Terceirizar o quê? Tudo. Inclusive atividade fim. Essas são as situações. Quer dizer, portanto, que uma súmula, que era o que previa a terceirização, não vale mais. A súmula 331 do TST não tem mais aplicabilidade, porque agora vale a regra da lei da terceirização. Ponto. E a terceirização permite-se todas as atividades serem terceirizadas. E mais interessante de tudo é que ela diz que a responsabilidade do tomador de serviço é subsidiária e não solidária. Isso quer dizer que o empregador é que é responsável pelo seu empregado. O tomador do serviço só será abrangido na relação caso a empregadora não tenha como pagar. Eu tenho empregados e não estou pagando o salário para eles. Eu não tenho como pagar a empresa prestadora de serviço. Aí o empregado entra com ação na justiça contra mim e contra o tomador. E o que o judiciário vai fazer? Vai fazer o empregado
empregador pagar. Vai buscar valores, bens, para executar o processo do empregador. Caso o empregador não tenha condições de fazer a quitação do pagamento, aí sim é acionado a tomadora do serviço, tá? Então, responsabilidade só subsidiária. E antes, na súmula, tinha também a responsabilidade solidária. Isso é uma mudança grande que aconteceu. Claro que favorece a hipótese da terceirização, com certeza absoluta. E eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim, estou dizendo que existe a legislação e agora a gente vai ter que aplicá-la. Mas eu não exclusivamente vou falar com vocês exclusivamente só sobre a reforma em si. Antes, eu quero dizer que já houve uma reforma previdenciária, só que discreta, ninguém viu. Que reforma que você está falando, Vânia? Exatamente a que trouxe, ela é chamada de pente fino. O governo tem chamado de pente fino. O que é o pente fino? O pente fino é chamar todo mundo que está afastado por auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para confirmar se eles estão incapazes mesmo, tá? Veio uma medida provisória do Temer ano passado. Essa medida provisória veio dizendo exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, que o INSS, a autarquia, iria fazer um multirão para avaliar todos os afastamentos de segurados que estivessem mais do que 2 anos recebendo benefício, tá? Então, está vinculado a afastamentos superiores a 2 anos. Todo mundo ia ser chamado. Como foi, tá? Como foi. Então, todo mundo foi chamado para ser avaliado. Então, o que a medida provisória falou? INSS, vocês vão avaliar os afastados para ver se realmente eles estão incapazes. Porque vocês sabem que para conseguir benefício na Previdência Social, o critério não é doença, o critério é incapacidade. O requisito para você receber benefício de auxílio-doença não é doença. Tanto é que na reforma previdenciária, lá na reforma está escrito uma coisa, modificou, porque está escrito benefício, auxílio por incapacidade, que é o correto. Você não recebe auxílio-doença por causa de doença. Você recebe auxílio-doença por incapacidade, não por doença, né? Quantas vezes você já trabalhou doente? Às vezes você está doente agora, mas está nativa. O que gera direito à concessão do benefício é a incapacidade, não é a doença. Então o INSS fez o multirão e chamou os afastados mais do que 2 anos. E quem tivesse incapacidade, aí o INSS converteria o benefício do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Tá? De quem? De quem está incapaz. Quem está incapaz há mais 2 anos não é uma incapacidade provisória. Vocês concordam? O requisito do auxílio-doença é incapacidade provisória superior a 15 dias. Ora, se eu estou recebendo auxílio-doença há 3 anos, a minha incapacidade não é provisória. A minha capacidade é permanente. E se a minha incapacidade é permanente, eu tenho que receber aposentadoria por invalidez. Então, o INSS chamou todo mundo e quem estava mais do que 2 anos afastado por auxílio-doença e na perícia ficou constatado a incapacidade, então o INSS converteu o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. E aí, como é que fica o contrato na empresa desse empregado? Suspenso. Talvez já estava suspenso. Porque se ele estava afastado por auxílio-doença previdenciário, que é o auxílio-doença comum, desde o 16º dia ele está com o contrato suspenso. Convertido o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, eu posso fazer alguma alteração contratual? Não. O contrato está suspenso, eu não mexo em contrato suspenso. Então, a aposentadoria por invalidez não permite
mudança de contrato de trabalho. Ou seja, se não pode mudar, mandar embora, nem pensar. E não existe rescisão de empregado aposentado por invalidez. Não existe. Salvo se for por decisão judicial. Daí tudo bem, quem manda é o juiz. Se não for esse o caso, ele fica com o contrato suspenso. E fica por quanto tempo suspenso o contrato? Indeterminado. Não existe prazo para acabar uma aposentadoria por invalidez. Ah, então você está dizendo, Vânia, que a aposentadoria por invalidez é permanente? Não, também. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o requisito para receber aposentadoria por invalidez é incapacidade permanente. Mas a aposentadoria não é permanente, a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez é provisória, pelo tempo da incapacidade, sem prazo para acabar. Se eu, 20 anos, exatamente essa cara que eu tenho, né? 20 anos. Sofri um acidente e fiquei incapaz permanentemente, olha, eu tenho 20 anos. Estava trabalhando, obviamente, porque eu tenho que ter vínculo com o INSS. E vínculo com a empresa para dar certo o exemplo que eu estou colocando. Então, eu estou com 20 anos, sofri um acidente e fiquei incapaz permanentemente. A empresa vai pagar os 15 primeiros dias de afastamento, correto? A partir do 16º dia, como a minha incapacidade é uma incapacidade permanente, a Previdência Social vai me pagar a aposentadoria por invalidez. Aí eu com 20 anos vou me aposentar por invalidez. Tá? E por quanto tempo eu vou ficar aposentada? Pelo tempo que eu ficar incapaz. Vamos dizer que eu voltei a trabalhar. Eu voltei a trabalhar espontaneamente. Se eu voltei a trabalhar, eu tenho direito a continuar recebendo aposentadoria por invalidez? Não. O requisito é incapacidade para todas as atividades. Eu não posso nem vender Avon. Porque se eu estou vendendo Avon, fazendo salgadinho e docinho para fora, eu estou trabalhando? Tô ganhando dinheiro com isso? Tô. Então não posso. Porque eu sou aposentado por invalidez, eu não posso fazer nada. Se você tem condições de trabalhar, ainda que de forma parcial, você tem que trabalhar. E aí não tem direito da invalidez. E aí você fala assim, meu Deus, você está com 20 anos. Quando que eu vou poder rescindir o contrato dessa pessoa? Quando ela morrer. Daí. Essa vai ser a hipótese. A rescisão vai acontecer pelo falecimento ou então pela conversão do benefício da aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade, ou então com a alta ao trabalho, né? Aí voltou, contrato ativo, rescinde o contrato. Aí é possível, tá? Outra situação que é importante que vocês prestem bem é em relação a depósitos de FGTS. A Lei 13.457, que transformou a segunda medida provisória do Temer em lei, ela diz assim, que a partir de 2 anos recebendo benefício de auxílio-doença, a primeira perícia, se ficar constatada a incapacidade, tem que transformar o auxílio-doença em invalidez. Isso dá a possibilidade de vocês chegarem amanhã lá no escritório e verificar todos os trabalhadores que estão há mais de 2 anos afastados recebendo auxílio-doença. E verificar se eles foram chamados no pente fino do INSS. Para constatar se eles se mantêm incapacitados, e aí deveria ser concedida a aposentadoria por invalidez, ou se eles já tiveram alta e não voltaram e você nem está sabendo. Às vezes ele já teve alta e não voltou. E se ele teve alta e não voltou, como é que está a carteira de trabalho dele? Está ativa. Porque ele está lá na tua empresa, na folha, não está? Está suspenso, mas ele está lá. E aí qual é a sua situação?
enviar lá uma carta, descobrir, arranjar, dar um jeito de fazer ele se justificar por que ele não voltou para a empresa. Por quê? Se ele não quer trabalhar, ok, então peça demissão, para você poder fazer a rescisão e ele não contar na empresa como um inativo. Tá? É importantíssimo. E outra coisa que é importantíssima, e eu acho que é a mais legal para empresários, é que se a partir de 2 anos o afastamento do auxílio-doença vira aposentadoria por invalidez, todos os que estão afastados por auxílio-doença acidentário, a partir de 2 anos tem que converter em aposentadoria por invalidez e a empresa parar de depositar o FGTS. Então é um bônus para a empresa. Converteu o auxílio-doença acidentário para aposentadoria por invalidez, suspende, para de pagar o FGTS. Aí você está lá com o empregado há 5 anos depositando o FGTS dele porque ele está há 5 anos afastado por auxílio-doença e a hora é agora, tá? Fala para ele no INSS para converter o auxílio-doença em invalidez para você parar de depositar o FGTS para ele. Que horror, né? Não é esse o objetivo, não é esse, tá? Mas poderia acontecer essa situação. Para o depósito do FGTS, não é possível rescisão, mas troca-se de uma interrupção contratual para uma suspensão contratual. Aí para de pagar. Essa é uma novidade de benefício por incapacidade. Então, já teve uma mudança na legislação trabalhista em relação aos benefícios por incapacidade. Lembrando que a carência, que daí não acho, por que eu coloquei assim, de forma super parcial aqui? Porque a carência, quem tem que observar, na realidade, é o segurado. O segurado, agora, para pleitear benefício no INSS, a carência são 12 meses mesmo. Não dá para você contar com 1/4 do que tinha de carência para entrar com o benefício do auxílio-doença. Você tem que ter pago 12 meses de carência, tá? Só ressaltando aqui, que não tem carência quando você vai pleitear auxílio-doença por doença do trabalho ou acidente de qualquer natureza. Mas se for uma doença que não seja do trabalho ou uma doença que não seja de uma lista que tem, existe uma lista que traz doenças que independem de carência. Aí você tem que ter pago 12 meses para conseguir receber o benefício lá do INSS. Claro que isso não é uma questão que a empresa tem que verificar, né? Mas é importante que saiba, porque às vezes o empregado está lá afastado e não está recebendo benefício. Aí você fala, por que o cara não está recebendo benefício? Às vezes foi indeferido por falta de carência. E aí ele não vai receber nada de ninguém? Não vai receber nada de ninguém. Não cumpriu a carência para receber auxílio-doença, está incapacitado na empresa, a partir do 16º dia a empresa não é obrigada a pagar. Tá? Então fica aí essa informação para vocês em relação ao auxílio-doença e em relação à aposentadoria por invalidez. Lembrando, eu já até falei isso ano passado, mas só para ficar ressaltado, quem tem idade superior a 60 não fará mais nenhuma perícia. Então, quem tem mais do que 60 anos não cai no pente fino do INSS. Não vai ser chamado para perícia nenhuma, tá? Isso não quer dizer que quem tem mais do que 60 anos, você pode rescindir o contrato. A aposentadoria por invalidez, ela não vira definitiva com os 60 anos. Não é isso. Ele simplesmente não fará mais perícia. Só isso. Não quer dizer que há possibilidade de rescisão, tá? Porque tem muita gente que acha que a partir dos 60 já dá para rescindir porque é definitiva. Nunca a aposentadoria por invalidez é definitiva, nem depois dos 60. A única situação depois dos 60 é que não faz mais perícia. Só isso. Se o segurado com 62 anos abrir um negócio e começar a trabalhar, o que é? Trabalho. O que o INSS vai fazer?
cortar o benefício. Cortando o benefício, você pode mandar ele embora. Tá? Então, não quer dizer que a aposentadoria por invalidez depois dos 60 anos é definitiva. Não é isso. Só quer dizer que não vai ser chamado para fazer perícia. E se o empregado for, né, analisar, não vale a pena converter a aposentadoria por invalidez em aposentadoria comum, né? Não vale a pena. Então é melhor ficar inválido, né? Melhor benefício que existe do INSS é invalidez. O problema é que você tem que estar inválido para receber. Mas essa é a situação. E nem vai mudar com a reforma previdenciária, porque com a reforma previdenciária continua sendo 100% do salário de benefício. E vocês sabem que com a reforma previdenciária, a aposentadoria por idade não vai ser 100%, né? Vai ser 51% da média do que você pagou a vida inteira, sendo 1% a mais para cada ano trabalhado. Se você trabalhou 30 anos que você trabalhou, você pagou 30 anos, mais 51, dá quanto? 81. Você vai ganhar 81% do que você pagou. Se você pagou 30 anos, tá? Então deixa para lá esse assunto que essa previdência deixa para depois, né? Mas essa é a tendência, é isso que aconteça, tá? Já houve, portanto, uma modificação na legislação no que tange ao campo previdenciário.